pessoal, sou Everton, estou aqui para apresentar o segundo episódio do Goldcast e hoje temos uma convidada muito importante aqui no nosso bairro do Caju. Ela é fundadora do projeto Caju Cultural, mas eu já vou deixar ela se apresentar. Primeiro eu tenho que bater uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Estamos aqui com a Guava Handmade, que está dando aquela moral para o nosso segundo episódio. E o que a Guava faz? Ela faz artesanatos produzidos à mão. Então você que está com aquela geladeira toda encardida e quer colocar um adesivo, tem lá. Tá com a mesa encardida de tanto colocar copo? Tem porta-copo da Guava. Então dá uma moral lá, confere o site porque o preço também é bom. Também temos doces da Dona Alicia, doces muito bons, o preço é bom. A Páscoa tá chegando, solta o bolso, solta a carta, dá uma moral pra tua mulher, dá uma moral pro teu macho que o doce é bom. Agora que terminamos com nossos patrocinadores, já vamos voltar com a nossa convidada e tá ela aqui, Fabiana Keller. Agora se apresenta um pouquinho aqui pra gente, Fabiana. Bom, meu nome é Fabiana Keller, sou criadora e gestora do Coletivo Caju Cultural, sou professora, historiadora, sou pesquisadora, um monte de oura, né? Sou mãe e por ser mãe pensei num bairro melhor para os meus filhos, para os colegas dos meus filhos, em como eu poderia fazer isso acontecer. E nesse pensamento, junto com duas amigas, nós criamos o Coletivo Caju Cultural. Hoje eu tenho uma outra equipe, essas duas amigas estão fazendo outras coisas, uma lutando pelo bairro, outra não mora mais no bairro, mas ainda assim elas continuam torcendo. E fora isso, eu sou uma apaixonada pelo caju. Eu acho que tudo que eu faço, tudo que eu penso, transpira caju. Né? Comecei isso com meu filho pequeno, olhando, ó, tá quebrado aqui, tá ali, a calçada tá ruim, e aí a gente começa a se envolver nessa coisa político-social. Só que não dá para desvencilhar isso do educacional, já que eu sou professora, e não dá para desvencilhar isso do cultural. Então, o Caju Cultural e a Fabiana são basicamente uma coisa só. Né? Eu respiro, eu durmo, acordo, transpiro Caju Cultural e o bairro do Caju. E já vou perguntar assim de lata. Como é que você apresenta um projeto de guia turístico num bairro que é tão invisibilizado? Como é que você apresenta isso para a primeira vez para alguém que nunca viu? Eu começo falando que o bairro é o bairro imperial do Caju. Não é bairro do Caju, não é favela do Caju, não é complexo do Caju, é bairro imperial do Caju. A gente começa levantando a moral do bairro, certo? Então, o passeio, ele foi pensado exatamente para isso. As pessoas falam que o Caju é cemitério, né? Que o Caju é favela, é só container, é porto. O Caju é tudo isso. Né? O Caju é tudo isso e muito mais. É um lugar histórico, é um lugar turístico, é um lugar receptivo, é um lugar bonito quando a gente olha para o lugar certo e com o olhar certo. É dessa forma que eu apresento o Caju. Então, você disse que é professora, é um monte de oura, mas no seu projeto cultural, o que te fez... Entendi que o que te fez criá-lo foi foi o momento que você se tornou mãe, seu filho começou a observar algumas coisas e você também. Mas você tem alguma formação cultural além da educacional? Então, eu sou professora de literatura, né, formada, sou mestre em teoria da literatura, professora de alemão, e fiz alguns cursos, claro, voltados para a área de cultura, porque a gente não nasce sabendo, a gente tem gente que nasce com talento para dançar, para cantar, eu não faço nenhuma coisa nem outra, mas eu sei contar uma boa história como uma boa professora de literatura. Então, a ideia foi realmente pautar nisso. E eu acabei fazendo um curso de guia de turismo para poder guiar no Caju. Eu não quero guiar no Valongo, eu não quero guiar no Cristo, eu não quero guiar em qualquer outro canto que não seja o Caju. Porque eu sou hoje especialista na história do bairro. Eu não sou especialista no Cristo Redentor. Não sou especialista, no Jardim Botânico. Sou especialista no Caju, em São Cristóvão. Essas histórias eu consigo contar bem, mas me formei em guia de turismo para isso. E no guia você tem que aprender história, você tem que aprender cultura, você tem que saber o que interessa ao público, né? E é mais ou menos nessa vibe. É importante, né, para um guia turístico saber contar uma história, prende a pessoa no ambiente.
muito. Ele precisa saber muito bem, ele precisa ser um narrador, acima de tudo, né? O narrador ele tem que prender do início ao fim. A pessoa não pode se distrair. Então, o guia de turismo, ele é um narrador, ele é um cantador, né? Ele faz com que as pessoas se encantem com determinada história, mas ele também pode fazer com que as pessoas desistam de conhecer essa história. Até agora, 1 ano e meio mais ou menos de projeto, está funcionando. Estão se interessando. Estão se interessando. Ninguém desistiu ainda. Muito bom, muito bom. E sobre o retorno do público, você falou que geralmente as pessoas se interessam, mas qual é o tipo de retorno que você tem? Tanto de quem já é morador do Caju e de quem não é morador daqui e veio conhecer pela primeira vez através de você. Quais são esses tipos de retorno que você tem? Essa é a parte mais legal de tudo, porque o morador participa do passeio. Aquele morador que é nascido e criado é cria do bairro, mas não conhece o bairro, isso existe muito. Mas o retorno deles é especial, tá? O retorno do morador é assim o que mais me interessa. Mas o retorno de quem vem de fora é incrível, porque eles já chegam assim, a gente começa na Rua do Cemitério, óbvio, né? Porque se o bairro é conhecido como cemitério, a gente vai começar ali desmistificando isso. A gente vai entrando no bairro, o bairro vai se abrindo e o olhar das pessoas vai tipo assim: oi? Existe tudo isso aqui? Eu não sabia. E aí, depois do passeio, elas retornam agradecendo o compartilhamento de conhecimento, elas retornam agradecendo toda a história e agradecendo por desmistificar essa coisa de um bairro cemitério. Não existe em lugar nenhum no mundo um bairro dedicado a um cemitério só. Não existe. Ninguém nunca imaginou que escondidinho ali tinha gente morando, né? Escondidinho do que os olhos não podem ver. Então, quando eles veem isso, é maravilhoso. Quando eles postam, teve um que postou quase toda a história que eu falei. Eu acho que ele foi gravando o passeio, né? E depois ele transcreveu. Isso é muito legal, porque demonstra interesse, né? E toda vez que eu faço um passeio, essas pessoas que vieram em passeios anteriores, elas republicam, elas repostam, elas convidam os amigos, elas indicam. Isso é muito legal. A gente já recebeu gente, sei lá, de várias universidades que a gente faz parceria com universidades. A gente já recebeu gente que veio da Argentina, da Austrália, né, da Holanda. Então, assim, o Caju tá famoso, gente. Basta o cajuense se entender como, sabe, um bairro histórico. Basta a gente ter esse orgulho que as pessoas estão tendo de conhecer a nossa história, né? Esse retorno delas aquece o coração e faz com que a gente tenha vontade de prosseguir o trabalho para anos a fio, sendo que eu já falo, né, gente? Bora aí fazer um cursinho de guia de turismo, porque eu não vou durar para sempre. Pô, acho muito legal, cara, essa ideia do morador conhecer o próprio bairro, porque pô, causa uma identificação, gera uma identificação muito maior. E você se identificando com o lugar que você mora, você consegue diminuir o preconceito que você já é colocado e você abre as portas para conhecer o seu local. Pô, é um negócio muito, muito legal. Eu tive essa experiência, eu era bloqueado por um preconceito que eu já tinha, só que acredito ter sido imposto pelas pessoas à volta e por pessoas fora do Caju, e a partir do momento que eu comecei a procurar mais sobre os projetos que tinham aqui, as instituições, eu fiquei, pô, caramba, o Caju é brabo. É brabo, o Caju é brabo. E o Caju tem projetos à beça que o morador não conhece, sabe? Tem muita gente produzindo cultura, muita gente fazendo arte, muita gente talentosa. Eu nunca vi um lugar com tanto talento concentrado. É sério, eu não sou nascida e criada aqui, eu sou nascida e criada na Zona Sul. Quando eu vim pra cá, eu tive um choque de cultura, óbvio. Zona Sul você tem shopping, praia, tem... Mas quando você sabe que o Caju tinha 3 praias, quando você sabe que o Caju já foi um bairro para pessoas, não para coisas, né? Que hoje ele é visto como um bairro para container. Aí você se encanta, e eu comecei a ver beleza onde as pessoas veem feiura. Eu faço fotos, eu não sou fotógrafa, de lugares que são lugares comuns, a Praça da Ladeira, né? Ou um olhar diferente, uma perspectiva diferente de uma das comunidades. As pessoas falam assim, morador,
Onde é esse lugar? É no Caju. Tudo é perspectiva, né? A gente começa a ter uma visão diferente quando começa a estudar a história local. Isso que você falou foi muito legal. Eu comecei a me valorizar, porque quando a gente conhece o local, a gente também se valoriza. Verdade. E qual é a sua equipe? O que você, na hora de fazer as postagens para o Instagram, tem algo que você evita postar, tem algo que você tenta promover ao máximo, se é você sozinha, ou você tem toda uma equipe por trás, como você já mencionou as suas duas amigas, como é que é essa gerência aí de conteúdo? Bom, o Caju Cultural existe há quase 6 anos e hoje nós somos uma organização, nós somos uma associação. Eu tenho diretores, tenho secretária, etc. A postagem eu faço, as postagens eu faço, edição de vídeo, essa coisa toda, porque eu sou muito, muito, muito sistemática, muito criteriosa. Então, assim, Tem gente assim na nossa equipe. eu sou muito metódica, mas eu procuro evitar falar coisas negativas do bairro. Eu procuro ter um olhar mais positivista, não sei se é essa palavra, mas eu procuro mostrar uma coisa mais legal. Por isso a pegada da história, porque você pode desmistificar o bairro dormitório, você pode desmistificar o bairro coisificado, essa é a palavra, né? O Caju virou um bairro coisificado. É o porto cheio de container para todo lado, cheio de carreta, mas quando você fala que eu brinco com os turistas, com os passeantes, nós estamos na praia de São Cristóvão, sintam a brisa, né? Estão sentindo a brisa marítima? Nós estamos entrando na Praia do Caju. E recentemente, quando nós viemos para Carlos Seidel, eu falei, nós estamos no Retiro Saudoso. Eu gosto de usar os nomes antigos das ruas, porque também traz essa memória, né? A gente está no Retiro Saudoso, na Praia do Retiro Saudoso. Por que não? Um nome tão poético, gente, por que não usar? Carlos Seidel foi alguém importante para o bairro? Foi. Mas Retiro Saudoso traz aquela memória, aquele aconchego de bairro mesmo. Então é isso, eu busco trazer isso, essa coisa mais sentimental, ao invés de trazer, o bairro tá sujo, o bairro é isso, é aquilo. Já fiz isso, já briguei muito para que os buracos das ruas estivessem tapados, para que os postes não estivessem caindo em cima do morador, mas eu acho que não vai ser na briga que eu vou vencer. Eu acho que o Caju ele vai vencer através de trabalho cultural, através da educação, através da visibilidade que a gente consegue dar ao bairro. Essa visibilidade positiva e não negativa. Mas mostrar, né? Exatamente. Você falou dos talentos culturais que nós temos, que o Caju é um centro de talentos. Como que era a valorização da cultura há 20 anos atrás, por exemplo, quando você chegou no Caju? Como que as pessoas viam, se há alguma diferença para hoje e tal? Olha, eu cheguei aqui no Caju há 25 anos, né? A casa de banho ainda funcionava, era o centro cultural do bairro e os jovens faziam eventos lá dentro. Tinha sarau, tinha teatro, tinha rock, a gente tinha o rock na carreta, que é algo que eu acho que super deve voltar, sabe? É muito revolucionário a gente usar algo que denigra a nossa imagem, que são as carretas, que às vezes afetam a nossa saúde, mas que a gente pode usar para fazer arte. Isso é. Né? Certeza. Tinha cinema, Caju teve cinema, então tinha um movimento cultural acontecendo, mas eu acho que as pessoas acabaram desistindo por falta de visibilidade ou não sabendo como. E vamos combinar, né? Há 20 anos a gente não tinha essa mídia social que a gente tem, né? Instagram, Facebook, etc. Não tinha. No máximo, se tivesse, sei lá, a internet é muito jovem. É extremamente jovem, eu sou da época da internet de escada, que a gente ouvia um bip-bip na hora de ligar, de usar a internet. Hoje não, é tudo muito rápido. Então, a galera que faz arte hoje, ela pode se autopromover
ela pode promover o local onde ela realiza essa arte de uma forma muito mais dinâmica. E aí é que vem, a gente não pode desistir como os que vieram antes da gente. A gente tem mecanismos que eles não tiveram. Antigamente, se você quisesse promover alguma coisa, você tinha que publicar num jornal físico. Hoje nem existe mais jornal físico, entende? Então a gente tá com a faca, o queijo, tá com o banquete na mão. Basta saber usar. Aproveitar o que a gente tem aqui, botar na internet, botar a cara e fazer o Caju ser aquele centro cultural que costumava ser lá para os anos 90. E ou mais ainda. Unido, porque eu acho que quando os coletivos, os artistas, artesãos, eles se juntam para um propósito, como esse de transformar o bairro, eu acho que isso funciona melhor. Ninguém faz nada sozinho. O coletivo Caju Cultural nunca vai atingir um objetivo se não juntar com o Slam Caju, a Roda Cultural, ou qualquer outro que faça arte no Caju, que divulgue a cultura, que promova a cultura no bairro. Eu acho muito difícil prosperar dessa forma. Eu acredito muito na união, muito no trabalho conjunto. Tá todo mundo no mesmo bolo, então por que não fazer um barulho maior? Tá certo. Ter um projeto cultural num complexo, num bairro que é tão... tem muitos problemas, acaba ocasionando perrengues. Você já passou algum perrengue seu, na hora falou, caraca, isso aqui não tem jeito. Aí hoje você consegue dar uma risada? Perrengue a gente sempre passa, né? Nossa, muita coisa. O perrengue mais recente que eu passei foi no domingo. Né? Minha rede foi toda invadida, né? Eu fui bloqueada no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Threads, estava tudo bloqueado. Invadiram e postaram vídeos nada legais. E aí, poxa, eu cheio de evento para postar, foto do passeio que a gente fez no sábado. E aí, como é que faz? Porque quando a gente faz uma coisa certa, a gente cria inimigos que não. Tem gente que não quer ver o bairro prosperar. Tem gente que não quer ver o bairro aparecer na mídia com algo positivo, mas que vibra quando aparece algum irmão que foi assassinado, quando aparece alguma invasão em alguma comunidade do bairro, as pessoas vibram com isso, elas querem ver a coisa negativa. Mas quando a gente faz positivo, aí é que começa o perrengue. E esse eu acho que foi o maior. Já tive outros de gente perseguir, tá fazendo foto porque... E não é morador, sabe? A gente que se acha dono do bairro. Tem gente que se acha dono do bairro. Então assim, eu faço foto porque eu quero. Porque eu tô com a câmera na minha mão e posso. Né? Eu vivo num país democrático. Eu sou muito respondona. Tenho a resposta desde criança na ponta da língua sempre. Às vezes eu me dou mal, mas geralmente eu consigo me sair. E, gente, eu sou livre, nós somos livres para fazer o que a gente quiser e mostrar a perspectiva que a gente quer. Então, esses perrengues, eu olho assim, tá, se está acontecendo é porque está dando certo. Eu sempre penso dessa forma. E se não tivesse dando certo, com certeza ninguém ia se incomodar com o que você está fazendo. Ninguém ia olhar assim e falar, vou botar uma pedra no caminho dessa pessoa. Tá dando certo. Entendeu? Então, pode vir que veio, eu caio, eu levanto no dia seguinte e bora. Legal, acho uma forma boa de olhar, porque estão incomodados com o que eu estou fazendo. Se estão incomodados, é porque estão vendo. Exatamente. Tá chegando. E se tá chegando pra gente que não gosta, também tá chegando pra gente que gosta. E geralmente, se um trabalho é bem feito, a maioria do público é positivo. A reação é positiva. Exato. E olha, quem não gosta também é público, né? Também é público. Gera mais público positivo. Exatamente. Então, você é uma produtora cultural e um agente social aqui do Caju. Então, eu sei que você luta e você tem esperança das coisas voltarem como eram e melhores ainda. Aqui você consegue ver alguma expectativa de tempo para isso voltar, para a gente ter
3 cinemas aqui no Caju de volta para a gente ter toda aquela atividade que tínhamos antes? Eu tenho esperança, né? Eu gosto muito dessa coisa de ter esperança. Se o Caju teve 3 cinemas, a gente pode até não ter 3 cinemas de volta, mas um espaço a gente tem, né? É necessário, nem que a gente faça cinema na praça, gente. Hoje a moda é você ocupar espaços com isso, um telão, e a gente projeta os filmes pra galera, é democratizar mesmo o cinema. Se a gente tinha casa de banho, né, e a gente tem a possibilidade de ter a casa de banho novamente, não como o Museu da Colurbe, porque eu acho que a gente não tem que falar do lixo, que na verdade o lixo, a nossa história começou a regredir quando a gente foi considerado lixo, né? A história da Colurbe é importante, mas não precisa de um museu para isso, né? Eu acho que a Casa de Banho ela pode voltar a ser museu, pode ser um centro cultural voltado à história do bairro, à história da pesca, à história de como o bairro se desenvolveu, a história dos povos indígenas, que estão muito atreladas à história, né, ao nascimento do bairro, do país. Eu tenho esperança que tudo isso volte, ou que a gente refaça. Voltar não, a gente pode refazer, a gente pode reconstruir, né, pode renovar essas ideias, dar um ar mais fresco, né? A sala de cinema hoje não existe mais, a não ser aqueles, né, que pertencem a bancos famosos, coisa toda. Mas a gente pode fazer um espaço bacana para divulgar coisas produzidas, inclusive, no bairro. Né? Não só os filmes clichês, famosos, etc., mas coisa produzida no bairro. A gente pode ter algum lugar que a gente possa... O teatro, sabe? E teatro eu estou falando da coisa física mesmo, para que as pessoas possam não só aprender, mas também atuar, né? Apresentar peças, que possa ter estúdios de dança. Eu acho que o Caju tem espaço para tudo, sabe? E espaço para a gente sonhar. Que tudo isso parte de um sonho, né? Eu brinco sempre que eu tenho um caderno dos sonhos e eu vou riscando cada coisa que eu já vi acontecer, né? E eu já estou precisando fazer uma lista nova. Isso é muito bom. Né? Isso para mim é especial, né? Mas enquanto eu não vi a casa de banho reaberta, né? Talvez tire até esse nome, né? Casa de banho em português de Portugal é um banheiro, né? Não dá pra mudar uma coisinha. Dá para mudar. Centro Cultural do Caju, Centro Cultural do Bairro Imperial do Caju, alguma coisa assim. Melhor ainda. Entendeu? Casa de banho não. Tirar essa ideia, não que tirar a ideia de Dom João VI, mas tirar a ideia de que ali foi a casa de banho de Dom João VI que ele usou uma única vez, como está sendo divulgado por aí, e a história nem é assim, né? Mas eu acho que a gente pode voltar com tanta coisa, e a gente tem a oportunidade de fazer tanta coisa boa dentro da cultura e ocupar cada espaço remanescente com cultura, que eu acho que daqui a pouco eu vou, sei lá, pegar os tijolos e já começar a construir alguma coisa, né? Tenho vontade disso. O tempo é só uma condição. O tempo é uma condição, sabe? Ele é determinado pelo esforço que a gente vai ter, o empenho que a gente vai ter para produzir aquela reconstrução, ou produzir a construção de algo novo. O tempo ele é só... O tempo é relativo. Relativo. Então, para mim, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas vai ser. Eu gosto de pensar que as coisas melhoram. Exatamente. Eu nunca gosto de pensar que o futuro ele aguarda o pior. Acho que o futuro sempre aguarda o melhor, tanto para questões sociais quanto para questões pessoais. Se eu olhar para o Everton do ano passado, o Everton de hoje está melhor. Se eu olhar para o Caju do ano passado, o Caju de hoje também está melhor. Exatamente. Então, tempo é uma condição e concordamos nisso, conseguimos dialogar sobre. Acho que tem uma perguntinha que sempre fazem, todo lugar novo que eu vou, praticamente todo lugar novo que eu vou, perguntam: como você se vê daqui 5 anos? Aí eu fico... Pergunta clássica.
Como você vê a Fabiana daqui a 5 anos e como você vê o Caju Cultural daqui a 5 anos? Bom, a Fabiana daqui 5 anos vai estar velhinha, já vai estar quinquagenária, né? Já vai estar na Nem casa dos parece. 50 anos, mas eu me vejo ainda ativa, né? Ainda ativista da cultura, da educação, do bem-estar social. E o coletivo Caju Cultural, é como eu falei no início, né? Ele é uma extensão da Fabiana. E se a Fabiana estiver ativa, o coletivo vai tá ativo. Se eu estiver trabalhando em prol do bairro, o coletivo vai estar trabalhando em prol do bairro com muito mais ideias. Se hoje a gente faz um passeio, a gente faz um bloquinho infantil de carnaval, a gente faz um baile charme, a gente faz alguma coisa dentro desse movimento, e nem era a perspectiva do coletivo, a gente começou a acrescentar, a gente vai fazer muito mais. E muito mais, como eu falei, em união com outros coletivos. Né? Eu acho que daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter uma unificação desses coletivos, cada um com sua identidade, mas todos trabalhando em prol desse bairro. Eu vejo um bairro melhor. Né? Eu sou que nem o Lulu Santos, eu vejo a vida melhor no futuro. Né? E não estou olhando por cima do muro, não, tá? Eu estou olhando de dentro. Moramos em um bairro onde tem muita gente com condições não favoráveis, tanto de educação quanto financeira, estão bem na margem da sociedade e por isso às vezes tem um preconceito contra elas mesmas ou contra o bairro e contra qualquer produção cultural aqui. Mas essa pessoa ela pode ter uma vontade de fazer algo diferente. Ela pode ter aquele preconceito, mas ela sente que ela pode fazer algo de diferente. Você tem algum conselho? Você tem alguma coisa para levantar o ânimo dessa pessoa para ela buscar aquilo que a gente quer? Seja fazer algo como um Caju Cultural, seja fazer algo como um Slam Caju. Você tem algum conselho para levantar a moral dessa pessoa e ela, vou buscar, vou tentar? Meu conselho é acreditar. Acreditar que o bairro pode ser melhor e o bairro é melhor. Né? Se ontem a gente era visto como lixão da cidade, hoje a gente sabe que tem cultura no bairro. Eu acho que nós, moradores, temos que ter uma visão de que nós estamos num lugar sagrado. Todo lugar que a gente pisa é sagrado. E o nosso bairro é o top do top do top do sagrado. O que nós temos aqui não tem lugar nenhum. Se a gente fala de cemitério, nós temos 4 cemitérios históricos que em qualquer lugar do mundo vira lugar de passeio, de memória, de história, de turismo. Isso é precioso, nós temos uma joia. Nós temos a joia histórica, que é a questão de como surgiu o nosso bairro, do porquê Caju. Né? É uma coisa que todo turista pergunta, por que Caju? Né? É as histórias, as lendas, mas Caju vem de povos indígenas. É uma palavra indígena. Certo? Então a gente tem essa raiz, tem que buscar isso. Nós temos os povos africanos que chegaram aqui e nós temos que buscar essa raiz africana que o Caju tem, sabe? De construção desse bairro. E a gente tem que ter orgulho de cada passinho que a gente deu lá no passado para que chegasse hoje. E quem hoje está pisando no bairro, achando que ele é um complexo, achando que ele é favela, que ele é cemitério, cara, esquece tudo isso. É um bairro que eu acho, eu duvido. Se eu pergunto, você quer se mudar do Caju? Não. Lá fora é ruim. Porque é um bairro que a gente anda tranquilo. A gente conhece, se não conhece todo mundo, conhece quase todo mundo, né? Eu digo assim, eu não posso fazer nada errado, porque tem alguém que vai saber. Você não está sozinho no mundo. E no Caju, então, você nunca está sozinho. Então, tenha orgulho desse bairro que te conhece, desse bairro que te abriga. Eu fui acolhida no Caju quando eu cheguei aqui. Eu fui acolhida pelas pessoas. E o Caju tem esse diferencial, é acolhimento. Quando eu faço passeio, eu vejo gente vibrando. Morador, dá-lhe Caju. E para contar a história do bairro, a história que ele conhece.
Isso é muito bom, porque o morador, ele é agente ativo Ele é. desse conhecimento, dessa história. Então tenha orgulho de morar nesse bairro, tenha orgulho de falar, eu moro no Caju, eu não moro em São Cristóvão. Caju fez parte de São Cristóvão, mas eu moro no Caju. Entendeu? É isso, é falar com orgulho. Ah, mas onde no Caju? Eu moro na ladeira dos funcionários, eu moro na Quinta do Caju, eu moro na Chatuba, eu moro... Sabe, falar com orgulho desse lugar. Porque cada lugar tem uma história especial, cada lugar nasceu num momento especial do bairro. Orgulho é isso, é você abrir o peito e falar, eu moro ali. E se eu moro ali, esse lugar para mim é especial. Caraca, que até fiquei bobo agora. Fiquei bobo. Bom, perguntinha extra que apareceu de uma pessoinha da nossa produção. E os bailes charmes, porque meu coroa mesmo ele já fala desses bailes, só que aí só tem a palavra dele. Conta aí como é que esses bailes charmes aí. Então, o Caju já teve vários eventos, né? O Caju teve bloco, tem ainda, né? Bloco de carnaval, mas foi pioneiro em algumas coisas. Baile, charme, teve seresta, sarau. E a gente está retornando com os bailes charmes. Né? A gente está retornando com isso que faz parte da cultura brasileira também, né? Vem lá dos Estados Unidos, mas a gente deu aquela pimentada, né? Aquele toque, aquele tempero brasileiro. E, poxa, é tão legal que eu faço coisas para as crianças, eu faço muito evento para as crianças. E é muito raro eu fazer para adulto, para o jovem. Eu acho que a pegada do charme, né? Vai trazer isso de volta. Né? O adulto vai poder dançar, vai poder... interagir, a gente fica muito fechado nas nossas responsabilidades. Eu tô louca para dançar meus passinhos aí dos anos 80, né? Até meu pai gostaria de ver dançar. Não, quero ver, né? E aí, assim, vai ser dia 26 a gente tá em abril, né? 26 de abril, olha essa pessoa. 26 de abril, a partir das 20 horas, na Praça Central do Caju, ou seja, a Praça do Banco do Brasil, como todo mundo conhece, todo cajuense que é cajuense fala Banco do Brasil, Praça do Banco do Brasil. E, gente, vai ser top dos tops vista sua melhor roupa, faça o seu melhor black, né? E esteja presente. E você já abriu cai o quê? No sábado? Cai num sábado, que é pra galera poder não ter desculpa, né, gente? Sabadão, 26 de abril, depois da Páscoa, dá pra ir. Brota lá no baile charme, dá essa moral, leva a roupinha, faz aquele black. Você tem cabelo crespo? Mete o black, eu vou meter o black. Só vi. Tipo C. Cabelo tipo C. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um Goldcast. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Guava Handmade está aqui fortalecendo pela segunda vez consecutiva. E a nossa querida Dona Alicia também tá na Páscoa, lembra? Dá para comprar um docinho para quem tu gosta. O doce é barato, muito bom. Tá aqui passa as redes sociais, o que eles fazem. E agradecer a nossa querida Fabiana por estar aqui presente. E, por favor, pode falar, Fabiana. Eu agradeço o convite, foi muito legal a entrevista, a iniciativa, e desejo muito sucesso, sabe? Porque cada sucesso, mais um degrau que o Caju sobe. Então, sucesso para todos vocês, parabéns, gratidão é a palavra. Gratidão é importante. Praticar gratidão é importante. Acredito que quanto mais gratidão a gente tem, mais coisa boa a gente atrai. Acho isso muito importante. Pessoal, não vai embora ainda porque tem lançamento do nosso e-book. É gratuito e curto. Então vamos disponibilizar o link aí o link do PDF aí na descrição do podcast. É só acessar de graça e curto. Dê um pouquinho, entender a história do nosso Caju, você que é morador, você que não é. É para todo mundo pode ler, só apreciar lá.